Dá para vir para o Canadá sabendo quase nada de inglês? A resposta é sim. Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar 5 dicas que eu fiz para poder aprender inglês. Olá, queridos inscritos aqui do canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou Polly Santos, esse é o canal Toronto-se e hoje eu vou falar para vocês 5 coisas que eu fiz, são dicas pessoais que eu fiz para conseguir aprender inglês. Mas antes de mais nada, não precisa nem dizer, né? Se você ainda não é inscrito, faz sua inscrição aqui. É só apertar nesse botãozinho vermelho que está aqui abaixo do vídeo. Ativa aqui o sininho para receber as notificações quando eu sempre postar vídeos novos. E também não deixa de deixar teu like, ele é muito importante para ajudar o canal a crescer, ajudar essas informações a ser compartilhadas para as outras pessoas. Bom, então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 coisas que eu fiz para conseguir aprender inglês. Então, antes de falar como foi que eu consegui aprender inglês, eu preciso falar o porquê que eu não aprendi inglês. Bom, o inglês para mim ele sempre foi um grande desafio. Eu sempre quis aprender, mas nunca consegui. Na verdade, eu acho que eu nunca me esforcei para conseguir aprender inglês. Isso começou desde lá do colégio, da época de escola, quando a professora entrava na sala. Hoje vamos falar sobre o verbo to be. Quando eu olhava para ela falando verbo to be, o que é isso? Eu nunca tive vontade, eu saía correndo, não queria aprender, eu tinha medo. Sempre tive essa relação de amor e ódio com o inglês. A verdade é que eu sempre quis aprender inglês, mas nunca me esforcei para isso. Então, quando eu fui crescendo e entrei na universidade, terminei, concluí a minha universidade e fui me interessar em fazer um mestrado, eu precisava primeiramente fazer uma prova de inglês. E aí foi que eu me deparei com um grande desafio. Eu não consegui passar na prova de inglês. Apesar da prova ser com consulta, eu não consegui entender nada, porque obviamente nenhum dicionário ia me ensinar inglês. Então, a partir desse dia, eu fiquei pensando, eu tenho realmente que aprender inglês, porque isso é bom para a minha vida profissional, para o meu crescimento profissional e até também um crescimento pessoal, já que era um objetivo meu e eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Então, com o surgimento dessa nova experiência de vir para o Canadá, eu pensei, não, agora realmente eu preciso aprender inglês. Se vocês realmente querem aprender inglês, então minha primeira dica é, tenham interesse e vão atrás. Não adianta, você não vai conseguir aprender inglês se você não correr atrás, se você não buscar uma ajuda, se você não se interessar. Então a primeira coisa que eu digo é que você tem que gostar e tem que querer aprender. Sem isso você realmente não vai conseguir. Tem que colocar um objetivo, colocar uma meta. Eu preciso aprender inglês por causa disso e disso e disso. Se você não colocar uma meta do porquê você precisa aprender inglês, você não vai nunca aprender, porque você sempre vai ter outras prioridades, você sempre vai estar adiando essa realização. Então coloque como meta, coloque como prioridade e o porquê que você quer aprender inglês. Qual a sua necessidade para isso? Então, como segunda dica que eu vou dar para vocês é, como a gente nunca aprendeu inglês, se você é como eu, que nunca conseguiu estudar inglês na sua infância, na sua adolescência, tipo esses cursinhos como cultura inglesa, que levam anos e anos de tempo e muito dinheiro, então eu nunca tive condições financeiras de pagar um cursinho tipo esses. Então, depois que eu já era maior, né, depois de adulto, eu procurei um cursinho que ele era tipo esses cursinhos de 12 meses, um intensivo mesmo, para aprender o básico. Então, assim, eu não sabia o que era um verbo, eu não sabia o que era nada em inglês, de verdade. E aí eu me matriculei nesse curso, fiz 6 meses de curso, ele era 1 ano na verdade, mas eu só fiz 6 meses de curso antes de vir aqui para o Canadá, que eu precisava pelo menos vir com o básico, com alguma coisa, ter uma noção do que era o inglês, né? Porque até então realmente eu não sabia. E foi nesse cursinho que eu realmente consegui entender um pouquinho do que é o inglês, um pouquinho da gramática. É claro que inglês, assim, como o português é uma língua, ele tem um universo de informações, um universo de aprendizagem, mas com um cursinho rápido, tipo de 12 meses, você consegue sim ter uma noção básica para poder vir para aqui para o Canadá. Então, minha dica 2 é, se você tiver condições e tempo, faz um cursinho desse de 1 ano, porque ele é um curso bem intensivo, um curso bem intenso, na verdade. Ele lhe passa várias informações necessárias para você conseguir aprender inglês.
Então, na verdade, eu não aprendi com o curso, com esse primeiro curso, o inglês, propriamente dito. Na verdade, eu aprendi como aprender, vamos dizer assim. Então, eu aprendi coisas básicas, como regras gramaticais, como frasal verbo, como, assim, essas coisas que realmente você precisa entender antes de conseguir dar um outro passo. Então, façam, se vocês puderem, façam esses cursos intensivos, que eles são de 1 ano, mas que eles são bem intensos, digamos assim. E se esforcem. Eu sempre digo para as pessoas que não adianta cursinho de inglês, curso de inglês, nada disso faz milagres. Você tem que querer, você tem que se esforçar e aprender. Então, se você juntar o curso com a sua vontade de aprender, tenho certeza que você vai absorver muita coisa. Então, assim, apesar desses 6 meses que eu fiz de curso, como eu disse a vocês, assim, eu não aprendi inglês propriamente dito. Eu aprendi algumas regras gramaticais e aprendi como eu deveria aprender realmente o inglês. E foi então que eu fiz um investimento alto, né? Quando eu vim para cá, para o Canadá, eu passei 4 meses estudando inglês num curso de línguas aqui. O curso de línguas foi a ILAC. É um curso excelente. Ele tem vários tipos de curso lá, desde cursos básicos, como cursos para Pathway, que é voltado para college e universidade. Então, o curso que eu fiz na ILAC foi um curso intensivo. Eu estudei 4 meses, ou seja, 16 semanas, e a duração era de 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde, de segunda a sexta, durante 4 meses. Então, não tinha como você não aprender inglês. Ou você aprendia ou, enfim, aprendia. É óbvio que com aqueles 6 meses de curso que eu fiz no Brasil, isso me deu uma base muito boa, porque, como eu falei, né, algumas regras gramaticais eu já tinha começado a aprender. Eu também comecei a estudar em casa sozinha antes de vir pra cá. E aí, quando eu cheguei na ILAC, eu já tinha um pouco de noção de como era, assim, algumas regras básicas gramaticais, mas lá realmente eu consegui destravar. Eu era totalmente travada no inglês e eu consegui destravar. Primeiro porque você precisa diariamente se comunicar em inglês. Lá ninguém fala e é terminantemente proibido falar em outra língua, exceto inglês. Existem alunos que são brasileiros que podem sentar na mesma sala que você, mas eles dentro da sala de aula não podem. Inclusive o professor ele chama a atenção, ele reclama, enfim. Então lá você realmente precisa se comunicar em inglês. Então eu que adoro falar, adoro me comunicar, eu achava assim impossível eu ficar sem aprender inglês, porque eu queria falar, eu queria me expressar. E isso me ajudou bastante. Então primeiro você destrava absolutamente seu inglês. O medo que eu tinha de falar, de me comunicar com as pessoas, eu perdi lá. Então, assim, foi ótimo. Segundo que você todos os dias está aprendendo partes novas da gramática, vocabulários novos. E acho que uma coisa muito importante para dizer aqui é o vocabulário. Você precisa conhecer novas palavras, você precisa entender, você precisa aprender. E a gente sabe que as palavras é um universo infinito, né? Existem nem sei quantas palavras no mundo. Então, quanto mais palavras, quanto mais vocabulário você aprender, melhor você vai conseguir se comunicar em inglês. Porque as regras gramaticais, elas são as mesmas, elas não mudam. Então, você aprendeu aquela regra gramatical, você consegue aplicar ela sempre. O problema é você usar os vocabulários, você usar as palavras. Então, diariamente lá a gente via palavras novas, principalmente palavras que te colocam no dia a dia. Como, por exemplo, fazer compras no supermercado, como se comunicar para perguntar o endereço de algum lugar, alguma direção, como pedir comidas, enfim. Então, tudo isso, eles vão colocando palavras novas no teu dia a dia e vai aumentando o teu vocabulário. Então, assim, foi um curso que realmente valeu a pena. Eu gastei, se eu não estou enganada, foi aproximadamente 13 mil reais por esses 4 meses de curso. Mas foi muito, muito vantajoso mesmo. Eu entrei no intermediário 6 e eu saí no avançado. Então, assim, foi muito proveitoso, foi muito bom.
Então, eu recomendo realmente, se você quer aprender de fato o inglês, faça esse investimento, faça um curso de línguas aqui, porque isso vai te abrir as portas, assim, você vai começar a aprender, você vai começar a falar com as pessoas na rua que você nem percebe. Então, assim, isso foi muito, muito, muito bom. Se você era que nem eu, assim, quase zerada no inglês, e você precisa melhorar muito isso, a questão da tua comunicação, a questão da tua gramática, a questão da tua escrita, da tua leitura. Então, faz esse investimento, faz um curso aqui de inglês, porque realmente isso vai servir muito aqui para você. Bom, minha quarta dica, na verdade, essas dicas são dicas pessoais, tá? Então, eu tô falando aqui só da minha experiência, do que eu fiz e que me ajudou muito. Então, minha quarta dica vai para vocês a seguinte: assistam noticiários em inglês, assistam séries, filmes em inglês, que com o tempo você vai se acostumando com a audição, você vai se acostumando com a entonação das palavras. Entonação é muito importante. Eu lembro que quando eu estava fazendo esse cursinho de 6 meses e tinha umas aulas que era para fazer uma leitura assim sobre uma conversação entre duas pessoas. E nossa, eu lia e parecia que eu tava lendo tipo nada assim, não existia entonação, não existia... Isso é muito importante, entendeu? Então assim, com os noticiários em inglês, jornais, séries, filmes, então você vai aprendendo aos pouquinhos palavras novas, obviamente, né? Vocabulários novos, você vai aprendendo, você vai se acostumando com a audição, você vai entendendo a entonação na colocação das frases. Então, assim, é uma dica super importante mesmo. E você, às vezes, começa até a usar certas frases, certas palavras que você assiste nos filmes, que você vê nos noticiários. Então, você consegue, sim, aprender coisas novas, você consegue melhorar muito o seu listening, porque eu acho, assim, na minha opinião, quando eu comecei a fazer o curso aqui, né, no Canadá, e os professores falando inglês, e os alunos na sala de aula falando inglês, então, para mim, a pior parte era entender. Eu não conseguia entender. O listening, para mim, era terrível, péssimo. Então, você tendo esse costume de assistir filmes, seriados, documentários, noticiários, tudo em inglês, então isso vai te ajudando muito a você acostumar, você treinar o seu ouvido para o inglês, tá? Então uma dica super importante é essa. Não deixe assim, às vezes a gente quer colocar no tradutor, né, quer colocar a legenda em português, mas não, faz um esforcinho. Atualmente eu já consigo entender o filme em inglês, mas a gente sempre coloca embaixo, né, a legenda em inglês, obviamente, e eu sempre tento não ler a legenda em inglês, eu sempre tento ouvir e entender o que foi dito, mas quando eu não consigo, realmente eu vou olhar para a legenda. Então, assim, faz esse esforcinho, tenta já ir treinando um pouco, porque isso ajuda muito, me ajudou e me ajuda até hoje. Bom, e por fim, minha quinta dica é até engraçada, né? Mas assim, eu vou falar pra vocês porque é o que me ajuda, já me ajudou muito e continua me ajudando. Logo quando eu cheguei aqui, eu tinha um hábito, tenho até hoje, mas assim, no começo era mais difícil. Eu sempre ficava prestando atenção nas conversas das pessoas dentro dos ônibus, dentro dos metrôs, nas paradas, nas estações. Então eu ficava sempre prestando atenção. E logo quando eu cheguei, eu não entendia realmente nada. Elas poderiam estar falando, me xingando, falando da minha mãe, e eu realmente não estava entendendo. E aí, com o passar do tempo, e eu sempre observando, sempre ouvindo e olhando a conversa, eu acho que as pessoas até ficam olhando assim pra mim, o que é que essa menina tá olhando? Mas eu não estava entendendo absolutamente nada. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir entender o que essas pessoas estão falando? Eu me sinto assim, um ET, uma pessoa, um peixe fora d'água, porque é todo mundo se comunicando e eu ali como se estivesse em outro mundo, sem entender absolutamente nada, sem conseguir compreender. Enfim, isso pra mim era muito ruim e eu me sentia muito triste em não conseguir entender aquilo.
E aí eu sempre tive esse hábito de ouvir as conversas, não por curiosidade na conversa da pessoa, mas porque eu queria, assim, saber se eu conseguisse começar a entender as pessoas dentro dos metrôs, enfim, dos ônibus, significaria dizer que eu estava conseguindo evoluir no meu inglês. E aí, como eu falei, logo quando eu cheguei eu não entendia nada. E com o passar do tempo eu fui começando a entender uma palavra solta, ele falou isso. Aí depois eu fui começando a entender uma frase, até que atualmente, graças a Deus, eu consigo assim entender o contexto inteiro da conversa. Mas é lógico, eu não presto atenção, juro por Deus, eu não presto atenção na conversa. Eu só me interesso em saber se eu estou entendendo, se eu estou compreendendo aquele diálogo. Porque assim, depois que você estiver por aqui, você vai entender melhor. Uma coisa é fato. Quando você é o sujeito da história, né? Quando você está no meio da conversa, é um pouco mais fácil de você compreender, porque você sabe o assunto que você está falando com a outra pessoa, você compreende o que ela está lhe dizendo de acordo com as perguntas ou respostas que você está falando. Então fica um pouco meio que mais fácil, né? Quando existe um diálogo entre você e outra pessoa. Mas quando o diálogo é com terceiros, então, assim, que você não sabe do que assunto se trata, então você fica meio perdido. E aí você fica, quando você começa a entender qual é o assunto daquela pessoa que ela tá falando, sei lá, no telefone ou com outra pessoa, você começa a perceber a evolução que você tá tendo no seu inglês. Porque você não tá a par daquele assunto, mas você começa a compreender. Então, quando eu comecei a chegar nesse nível, eu disse, meu Deus, eu realmente estou aprendendo inglês, finalmente. Porque eu saí de um nada, de um entendimento zero, para um bom entendimento. Então, assim, eu consegui notar, lógico que com outras coisas, mas isso é um hábito meu, né? E eu consegui notar que eu tive uma evolução muito boa por conta disso. E assim, sinceramente, assim, sendo bem sincera pra vocês, parece que eu era surda e muda, assim, eu não conseguia. É como se eu começasse a voltar a ouvir e como se eu começasse a voltar a falar. Porque até então, isso me fazia muito mal, assim, eu ficava me perguntando, várias vezes eu me perguntei, poxa vida, o que é que eu vim fazer aqui se eu não consigo entender nada, se eu não consigo me comunicar? Lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui no shopping para resolver algumas coisas de telefone, de chip, e eu me senti totalmente perdida, as pessoas falando outra língua, e eu me sentei assim no meio da praça, e quase que eu comecei a chorar. Meu esposo olhou para mim e fez assim, não, tenha calma que isso vai melhorar, isso vai passar. E hoje em dia, realmente, isso passou, e eu digo a você, isso passa. Então, tenham determinação, tenham vontade, queiram. Se esse é o objetivo, se existe um objetivo, vocês vão lá atrás, corram e que vocês conseguem. Não é só menininhos, jovens, adolescentes que aprendem inglês, não. Eu sou a prova viva, eu tenho 35 anos e eu aprendi inglês agora. É lógico que ainda falta muitas e muitas coisas para aprender. Mas para uma pessoa que realmente não conseguia se comunicar, não conseguia entender, que não sabia quase nada de inglês, hoje eu vivo tudo isso aqui e eu consigo compreender, eu consigo me comunicar, eu consigo assistir uma televisão em inglês, eu consigo assistir um filme em inglês, eu consigo falar com as pessoas. Então isso para mim é muito recompensante. E não tem preço, sinceramente, não tem preço. Sempre foi um sonho meu, desde de criança. Não tive a oportunidade de estudar em cursinhos particulares. Também sempre tive medo de aprender essa língua, porque achava um desafio muito grande. E hoje em dia eu estou aqui num país que fala a língua inglesa, conseguindo me comunicar, conseguindo falar, conseguindo interagir. Então, assim, realmente não tem preço. E se eu conseguir, com certeza você também consegue. Então, assim, espero que essas minhas 5 dicas pessoais tenham ajudado você. De alguma forma, se você se identifica, se você já vivenciou alguma coisa dessa na sua vida, com certeza você vai conseguir, porque eu também consegui. E é isso, espero ter ajudado vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria falar um pouquinho para vocês de como foi que eu consegui aprender inglês, de como eu saí do quase zero para um inglês assim, que hoje eu considero que meu inglês é bom. Não é excelente, obviamente, mas é um inglês bom.
E espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? Você sabe que eu adoro ler comentários, adoro responder, adoro interagir. Mais uma vez, eu peço que se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui teu like, deixa teu joinha, porque é muito importante para o canal conseguir crescer, para que essas informações cheguem a outras pessoas. Então também não esquece de me seguir lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau!